Oi, 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 gente. Boa noite, né? Aqui é noite, o horário que a gente tá gravando. Estamos gravando daqui da Praça da Cidade. Aqui, ó. E hoje a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão dos livros de romance e como a gente acaba romantizando cafajestes, relações tóxicas e tantas outras coisas nesses livros. E até a questão da própria faixa etária, como a gente deve tomar cuidado, por exemplo, com os nossos filhos, crianças, né, em relação a que tipo de livro ler, porque realmente muitos desses livros eles acabam passando uma ideia que pode ser prejudicial, principalmente para aquela pessoa que está ali em formação. Isso, né? E até sobre a conversão do conceito de amor por paixão, que acontece muito nesses livros. Eu e a Lara estivemos conversando recentemente e observando o quanto o padrão de príncipe e princesa que a gente volta lá para nossa infância, os nossos contos de fada, em que a princesa beija um sapo e ele se torna um príncipe, em que a princesa ela tem um pai sequestrado, ela é sequestrada no local, no lugar e tudo, mas ela vê algo além daquela fera e consegue curar e trazer o príncipe. Então, assim, a gente vê sempre coisas repugnantes da qual a pessoa é capaz de mudar e trazer o melhor do outro. Talvez Isso. seja esse o princípio, né? É. Porque não é que o outro queira mudar, é porque você, Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Você que está trabalhando na jurisdição divina e vai ter o dom de fazer o milagre de salvar esse homem, de transformá-lo em um homem fiel, provisor, consciente, respeitoso, amável. Nossa, você tem um dom assim, sabe? Especial. Não importa se ele traiu todas as outras ex. Não importa se ele bateu em todas as outras. Com você ele vai ser diferente. Gente, essa ideia me mata. Sério. Quando eu pego algum livro, algum filme sobre esse conceito, eu acho isso terrível. Porque estão romantizando uma coisa muito séria. Só para vocês terem uma ideia, eu li um livro que é o... É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, né? Colleen Hoover é o nome da autora. O livro, ele é um livro que basicamente é ela desabafando sobre o caso de violência sofrido pela mãe dela com o pai. Então, o que é que ela quis trazer atenção no livro? Ela quis trazer atenção que, muitas vezes, esse agressor, ele é muito charmoso. Ele não começa te agredindo de primeira, entendeu? Ele começa todo com conversas maravilhosas. Ele vem trazendo à tona todo um lado divertido, meigo, legal. Ele vem com uma conexão emocional. E aquela paixão, né? Frente Arrebatadora. à emoção, ao cuidado, à necessidade, muitas vezes. Exatamente. E aí, então, começa. E aí vai vindo os processos. Aí, de repente, só de repente, acontece alguma situação que ele fica irritado. E, nossa, é porque ele tá irritado que ele te empurrou escada abaixo. É só porque, assim, ele tava com muito problema no trabalho e foi por isso que ele te deu um tapa, sabe? E a pessoa, e a protagonista, ela vai criando desculpas do porquê aquele homem atraiu, do porquê aquele homem abateu. E, gente, isso é uma romantização do fato. Eu sei que no caso da Colleen, pelo menos é o que o livro dá a entender, principalmente no final, né, que ela vem explicando, ela vem trazendo a carta, ela quis mostrar o seguinte, que muitas vezes o mais difícil para a mulher que está ali no caso da violência, porque esse homem ele não é só ruim. Gente, nós temos que entender que tudo é dualidade, tudo tem seus polos. Nenhuma pessoa é 100% ruim, vai ter pontos positivos. E ela quis mostrar justamente isso, do porquê que é tão difícil muitas vezes as mulheres elas acabarem pondo um fim para esses relacionamentos abusivos. É porque esse agressor, ele muitas vezes ele tem um lado positivo também, sabe? E essa mulher vai se apegando àquele lado positivo dele, achando que algum dia ele vai mudar. Mas só que os casos de abuso, as situações só vão piorando. Eu entendo esse conceito da Colleen, mas por que a gente está trazendo a atenção do livro dela? Porque esse livro é muitas vezes vendido como sendo um livro de romance, entendeu? Para garotinhas, e não é. Ele é um livro que vem trazendo de um tópico extremamente sensível,
complicado, entendeu? Um tópico que nos faz pensar e refletir e que muitas vezes a cabeça de uma menina mais nova não vai estar ainda preparada para receber esse tipo de conteúdo. Então a questão do tomar o cuidado com a questão das faixas etárias, sabe? E por outro lado, se a gente for trazer a atenção dos outros livros de romance que colocam esse cara, né, como sendo o cara que ele, não importa o que ele faça, você vai conseguir salvar ele. Gente, isso é totalmente ilusório, sabe? É uma ilusão que as pessoas elas estão cometendo contra elas mesmas. E por mais que a gente ache que isso não acaba por nos... Então, gente, pedi pra Martinha pra me ajudar um pouquinho com o braço doer. Então, assim, e a questão que a gente acha que não vai ser influenciada por essas coisas, mas você vai ser influenciado sim, porque pela programação neurolinguística, como é que o nosso cérebro ele aprende? Por repetição e por emoção. E o que é que o livro te dá? Os dois. Ele vai repetindo aquela história de amor onde você tá salvando o cara e você vai se emocionando com o filme. Porque é por isso que o filme te prende, porque ele gera emoções, você sente como que a protagonista sente. E aí aparece aquele cara que 99 das vezes é rico, porque é incrível, gente. O cara, ele pode ter todos os problemas do mundo, mas ele é rico. O único problema que ele não tem é a pobreza. Precisamos falar sobre isso. Sim, essa é uma questão que realmente, entendeu? É muito importante. Teve um livro de romance que eu li que, cara, ele tem um problema na voz. Ele não falava, gente. Era mutismo seletivo. E aí, no início, você já sabe que o enredo do filme vai ser que ela vai fazer esse homem falar. Por quê? Ele já pode ter passado por todos os terapeutas possíveis. E ele passou, segundo o livro, ele passou. A família dele já tentou de tudo. A família dele já tentou de tudo. Ele passou por todos os terapeutas possíveis. Tudo, ele se esforçou ao máximo. Mas não foi conheceu ela, Martinha. Porque... Quem precisa de terapeuta se o amor nos salvará? O milagre dele então, estava assim, em alguma pobre por aí. E é isso, a mocinha sempre é a pobre, né, da questão. E ela pobre, tadinha, temos entendeu? Um padrão de Jane aqui também. Temos um padrão, entendeu? E é assim, essa garotinha pobre, coitada, conheceu esse cara. Ainda tem isso, é o cara que dorme com todas, ele ainda paga, porque ainda tem a questão da prostituição envolvida. Gente, é muito conceito pra gente trabalhar. Porque tá sendo tudo muito misturado. Muito, muito demais. Tudo muito suavizado. E não para pra analisar em como as coisas são sérias, entendeu? E é isso. É um cara que ele tá... Geralmente ele é acostumado a ter mulheres até de programa e tudo e tal. E a garotinha, a mocinha, ela acha, entendeu? Que ela vai salvar ele, que ela vai conseguir mudar ele, que ela vai fazer ele falar, entendeu? E ela fez, gente. Resumo da história. Ela fez o cara falar. Agora me diga, na vida real é assim? Não é. Esse cara vai estar empolgado lá com a mulher. Depois que a empolgação passar, porque como Martinha falou, a gente tem que entender que o amor é diferente de paixão. Isso que a gente vê nos livros, nos filmes, não é amor, é paixão. Essa coisa agoniada, arrebatadora, sabe? Nossa, vamos, faz e faz. Isso não é amor. O amor, ele é calmo, o amor, ele é tranquilo. Então, nossa, como tá sendo romantizado coisas que são muito sérias. E aí, o que acontece? Você pensa assim, nossa, não, isso não me influencia. Aí, beleza, você começa um relacionamento. E talvez o seu relacionamento não tenha problemas em relação à infidelidade ou a agressão física. Espero também, Deus, que não tenha, né? Assim eu espero, querida espectadora. Mas o que é que acontece? Mas você pode ter entrado num relacionamento querendo mudar ele em outras questões. Talvez ele seja um homem que ele não tenha muito foco, gana, sabe, pela vida, de ter as coisas dele, de correr atrás dos sonhos dele. E aí você entrou num relacionamento com síndrome da princesa encantada, da Bela e a Fera, né? Que você vai salvar a Fera, vai transformar ele num belo príncipe. E aí você acha que é o seguinte, não, eu vou dar um jeito nele. Eu vou fazer com que ele tenha vontade de correr atrás das coisas dele. Eu vou fazer com que ele tenha vontade de assumir o que ele não assumia antes. Eu vou fazer ele ser um cara cavalheiro. Eu vou fazer ele ser um cara amável. Porque eu vou ensinar ele como eu gosto das coisas. Não, meu amor, você não vai. Se ele quiser mudar, ele vai mudar por ele. E é justamente sobre isso. Não é sobre desacreditar do processo de evolução e da mudança das pessoas. A gente tá aqui para isso, para mudar e melhorar. E evoluir. Mas isso parte da gente, parte de cada um.
A questão, o cerne da questão é aquela ideia de que a gente vai fazer o outro mudar. E a gente não faz nada, tá? Precisa partir do outro. Você pode trabalhar o quanto quiser, se envolver o quanto quiser, influenciar o quanto quiser, tentar ajudar o quanto quiser. Mas se o outro não aceitar ajuda, não vai mudar. Não vai. E é justamente essa questão que a gente está trazendo sobre a ideia de que comigo vai ser diferente, comigo eu vou ajudar essa pessoa a mudar. Mas não sou eu. A gente está o tempo inteiro falando da gente. A gente não está falando do outro. A gente não está querendo saber se o outro realmente quer mudar, se o outro está nesse processo, ou se a gente pode ajudar. Né? É uma imposição. Se o outro está no processo de mudança, sim, a gente pode ajudar esse processo. Mas enquanto eu tô falando, eu posso ajudar, eu vou fazer, não é sobre o outro, e o outro não tá decidindo isso. Então, assim, se não tá no processo dele, não vai fazer parte, não vai partir da gente, tem que partir do outro mesmo. Sabe que é uma coisa engraçada, Martinha? E tipo assim, eu já vi, não sei se vocês já ouviram, né, de mulheres mais velhas, mas eu já vi mulheres mais assim, não, besta, não é assim não, vai, porque depois quando você casar, você muda ele, você conserta. Não conserta, a gente não cai. Isso, gente, é a história da carochinha, entendeu? Porque assim, ele pode até mudar sim e melhorar, mas é se ele quiser. Eu volto a dizer, eu acredito na mudança do ser humano, entendeu? Sim. Eu já mudei muita coisa minha mesmo, mas porque eu quis mudar. Enquanto eram os outros tentando me mudar, não deu certo, não deu reggae. Então, assim, é a mesma coisa. Não é que o homem ou a mulher, porque aqui também não é questão de homem, tá, gente? Isso aqui não é questão de homem, isso vale pra mulher e pra homens. Todos nós podemos mudar. A gente não nasceu pra ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, tá bom? Tudo bem que eu tô na terra da Gabriela, né? Mas o que acontece? Não vamos ter a síndrome da Gabriela, pelo amor de Deus. A gente veio pra este mundo para evoluir e melhorar a cada dia. No entanto, essa evolução e essa melhora tem que partir de você, como disse Martinha. A gente não pode impor a nossa vontade ao outro. Se você quer se relacionar, de preferência se relacione com alguém que você não precisa mudar. Sabe? O que é o amor? O amor é você aceitar o que é, dando o seu melhor sem esperar que mude. É você aceitar, é você ver a pessoa, sabe? É você ver a pessoa como ela realmente é, isso é respeito, isso é amor. Não essa pessoa que você construiu na sua mente que você gostaria, sabe? Então, assim, não vai ter um príncipe encantado. Gente, homem de verdade não é príncipe encantado e mulher de verdade não é princesa encantada. Vai ter horas que essa pessoa vai acordar de manhã e querer olhar pra você. Porque o ser humano é assim, tem hora que a gente não tá afim de conversar, tem hora que a gente não tá afim de falar, tem hora que a gente não tá afim de ver. E tá tudo bem, isso é o que um ser humano de verdade é, entendeu? Assim como vai ter momentos que vocês vão estar super apaixonados, amando, querendo se abraçar, querendo se curtir. E é isso, são esses processos de vida. Só que não vamos romantizar as coisas que estão erradas, não vamos romantizar, quer dizer... Calma lá, que para cada pessoa, cada um decide o que é certo e o que é errado para si. Mas não vamos romantizar situações que são tóxicas. Não vamos acreditar que nós somos da jurisdição divina e fazemos milagres, entendeu? Porque isso aí não é parte nossa, não é do nosso departamento, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. Para quê? Para que a gente não se machuque. Porque muitas vezes, o que é que a gente observa? Outro, né? E nem machucar o outro. Porque você também machuca o outro quando você tenta enfiar ele dentro de sua caixinha. É um desrespeito a ele, sabe? E também um desrespeito a você. Porque quando, geralmente, ou você tá tentando enfiar ele na sua caixinha, ou você tá tentando se enfiar na caixinha dele. Então, pare para analisar suas relações se você não tá fazendo isso. E tome cuidado com o que você lê. É muito gostoso ler livro de romance, é divertido. Muitas vezes a gente tá querendo ver uma coisa mais leve, mais engraçada, mais lúdica, mais, sabe? No entanto, pare para analisar, porque assim, essas coisas elas te influenciam sim, esteja consciente. Outro ponto aqui que eu queria falar é em relação a isso, sobre as questões das desculpas. Uma coisa que eu observei tanto nos livros da Jenny, como no livro de Emma, e como nos livros da própria Colin, sabe? O tanto que as protagonistas elas dão desculpas em relação a todos os erros que esse cara tá ali cometendo. O cara tá pintando o set e a mulher, não, ele tá fazendo isso porque ele tá nervoso. Ele tá fazendo isso porque, coitado, é no caso da Emma, né? O cara lá que foi um canalha. É porque ele perdeu a mãe cedo. Não é por causa da tia, não é por causa do tio. Não, gente, olha só. Se esse cara não ligou pra você, é porque ele não quis. Tá. E às vezes ele não quis, não é nem por maldade, é porque ele teve alguma causa ali por detrás. Talvez ele chegou muito atrasado do trabalho, talvez
Pode ter tido N questões. Pode sim ter tido N questões. Eu não tô tirando aqui o mérito que tenham motivos, entendeu? Só que a questão é, não fique também colocando panos quentes para você ficar semeando uma ferida. Porque muitas vezes você não quer ver, você não quer enxergar. Você quer ficar ali naquela ilusão. E todo mundo faz isso e tá tudo bem. Porque tem hora que a gente não tá afim mesmo de olhar a coisa como ela de fato é. Só que isso não muda o fato de que você tá se afundando. Né? Porque você não tá vendo a situação como ela de fato é. A situação talvez piore, talvez até que não, mas pode ser que piore, justamente por você não estar querendo ver aquela pessoa como ela está ali demonstrando. E aí você está esperando algo dela que ela está demonstrando que não vai lhe dar, e você está ignorando os sinais. Isso só está lhe machucando, lhe ferindo, lhe machucando, lhe ferindo. Pare para analisar também, assim, se você não está que nem as protagonistas desses livros, se dando desculpas. Porque, embora a gente esteja aqui falando de livros, a questão toda é que os livros têm um quê de verdade. A vida imita a arte imita a vida. Eu não sei vocês, mas eu já dei várias desculpas, assim, por situações em relacionamento, né, na minha vida. Não, mas ele age assim é por tal coisa. Mas ele age assim é por tal coisa, entendeu? Não é, gente. Ele age assim porque ele quer agir. Deve ter os motivos dele? Deve ter. E tá tudo bem ele ter os motivos dele. Mas até que ponto você suporta isso? Até que ponto isso te desrespeita? Ou isso te mostra consideração ou não por você? Então você tem que parar para analisar isso, sabe? Aqui a gente não tá falando sobre você julgar o outro. A gente tá falando de você entender que o outro ele tá no momento de vida. Talvez o seu momento de vida seja ter um relacionamento e ir pra frente com um namoro, noivado, casamento. E talvez o momento de vida do outro não seja esse. Então, em vez de ficar dando desculpas para tentar encaixar aquela pessoa na sua caixinha, ver a pessoa como ela de fato é, respeitar essa pessoa e a libertar. Talvez, né? Não sei qual é o caso. O ponto aqui é você enxergar o outro como ele de fato é, não como você gostaria que ele fosse. São muitas questões assim que a gente dá pra gente falar, sabe? Porque são muitos casos assim terríveis, por exemplo, essa questão mesmo da pobreza e da riqueza, que geralmente é um cara... Deixa eu segurar um pouquinho. Gente, então, mudando de novo de braço para descansar a amiga. E é isso, falando sobre riqueza e pobreza. Gente, é terrível. Eu acho que uns 99% a 95% dos livros o cara é rico e a moça é pobre. É um complexo de Cinderela, a gente volta para a raiz do que foi passado todo esse tempo, sabe? Pra gente, que a gente foi se construindo em cima disso. Os livros foram se construindo em cima desses livros que fizeram sucesso, porque o Orgulho e Preconceito tem sucesso, eu amo a obra. Os filmes da Disney, que a gente vai sendo treinada desde pequena. E aí a gente continua no que tá dando certo, só que isso vai criando, como a Lari falou, né? Vai criando uma programação linguística e tudo, e vai criando um costume mesmo. A gente vai normalizando tudo isso, né? Porque tá dando certo. E aí, assim, a gente precisa entender que as coisas estão medidas é porque tá dando certo. Mas, assim, entender que... aprender, na verdade, a observar e problematizar, sabe? Questionar esses pontos. Porque é sempre assim. O cara é rico e a moça é pobrezinha e parte sempre daquela mensagem subliminar, que a moça precisa ser salva. Sabe? E sabe o que é interessante? Porque, por exemplo, o livro da Frozen mesmo, o último filme, né? A Elsa, ela não era pra ser irmã da Anna, e aí colocaram ela pra ser irmã da Anna, e no final colocaram pra ser o amor delas de irmãs que salvava a Elsa, justamente por isso, porque os roteiristas, eles decidiram o seguinte: por que sempre tem que ser um homem a salvar a garota no final? Por que não pode ser o amor da irmandade? Por que não pode ser, sabe, no caso daquele Brave, né? Que é da Ruivinha, é da Disney também, aquela princesa ruiva que... Valente, né? Que a mãe se torna ursa e ela salva a mãe, né? O amor de mãe e filha. Então, assim, a gente tem que entender que há muito mais no mundo do que só o amor romântico, sabe? Ele é um ponto importante, mas ele não é o único. E, em todos os casos, a gente parte do princípio de um precisa salvar o outro. A gente precisa salvar o outro. Eu preciso salvar o outro. Eu preciso salvar o outro dentro daquilo que eu compreendo de que é o melhor para
dele, né? A gente parte desse princípio de a mulher precisa ser salva porque ela é pobre e a minha renda vai ajudar ela. Sabe? Gente, eu não tenho maturidade pra isso, não. Gente, é absurdo. Esse conceito no final de tudo é de que é salvar o outro e a gente tá tipo, o outro nem tá pedindo ajuda, nem nada. É aquela questão de o processo precisa partir do outro. Mas não importa se o outro não pediu ajuda, porque eu vou ajudar a si mesmo, né? Afinal de contas, esse é o meu dever de heroína. Mulher Maravilha, pá. Não, e ainda tem essa questão também, né, do arquétipo do herói, porque, tipo assim, a pessoa se coloca no arquétipo do herói e o herói sofre. Porque o herói tem que estar sempre salvando, ajudando alguém, passando por perrengue na vida. Então você tá também se colocando em situações de dificuldade porque você acha que tem que salvar o outro. Olha, gente, como uma coisa é muito complexa, sabe? A gente fica achando que é só... construções que vão de forma sutil. Ferrando com sua vida. Literalmente. E você nem percebe de onde que tá vindo. Nada contra a Disney, tá? Sou apaixonada pelos filmes de princesa, mas é assim, é um caso para se pensar, sabe? É um caso para se pensar. Então, gente, eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. O assunto, ele é muito mais complexo do que isso, a gente sabe? Mas é só trazendo esses pontos de vista para vocês também irem refletindo. Se gostaram, por favor, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem comentários também, é muito importante pra gente saber o que vocês pensam, se vocês gostaram, qual é o livro que vocês leram, que vocês acharam assim absurdo. Gente, realmente, deixa esse comentário, porque eu vou amar saber. E é isso, sabe? A gente trocar essas figurinhas. Sim. Um beijo e até a próxima. Tchau!